Porque é que aos dias de hoje os treinadores de guarda-redes preocupam-se menos com o posicionamento e mais com as posições. Parece a mesma coisa, mas não é. Posicionamentos diz respeito ao local onde o guarda-redes está no campo. Na baliza, mais fora da baliza, mais à esquerda, mais à direita. Isso é o posicionamento. As posições que está aqui a ser falada nesta questão é a parede, o barreirista, posição de prontidão desportiva, etc. Estas são as com que eu trabalho, são as mais comuns. Mesmo que esteja a esquecer, não é grave. E pergunta-nos porque é que os treinadores estão mais preocupados com estas posições do que com os posicionamentos. Espero que não estejam. Se estão, espero que sejam a exceção e que sejam cada vez menos. Porque não faz sentido algum ser esta a ordem de prioridade. Até porque, em último caso, claro que o ideal são as duas coisas. Posicionamentos e posições. Trabalhados lado a lado, evoluir da mesma forma. Sempre que um guarda-redes é melhor em posições, começar a evoluir os posicionamentos e por aí vai, sempre subindo os dois patamares. Mas, se tivermos que descurar alguma coisa, eu pessoalmente prefiro um guarda-redes que esteja bem posicionado em termos de local do que estar a fazer uma posição perfeita. Não me serve, prefiro um guarda-redes que esteja mais atabalhoado, mas esteja no local certo para fazer a defesa conforme aquilo que lhe é apresentado pela frente, do que um guarda-redes esteja a fazer uma parede perfeita ou um barreirista 5 estrelas no local errado e no momento errado. E acho que é óbvio. Eu, pessoalmente, sou muito mais de uma escola espanhola e agora escola portuguesa, ou seja, um guarda-redes em que as bolas da cintura para baixo são para defender com os pés e da cintura para cima, com os pés, com os membros inferiores, pés e pernas, e da cintura para cima são para defender com os membros superiores. Isto é a forma que eu gosto de trabalhar e a forma que eu gosto de ter os meus guarda-redes. Portanto, sou menos da escola chamada brasileira, onde o guarda-redes faz saltos, voos, quedas, para ir defender uma bola que é rasteira e para ir com as mãos fazer essa defesa. A meu ver, isto é a minha opinião pessoal, não é tão eficaz, demora mais tempo e não permite que o guarda-redes esteja logo pronto para fazer outra intervenção se for necessário. Isto é a minha opinião. Vale o que vale, é como eu gosto de trabalhar. O que não invalida, e por isso é que eu digo que dou mais prioridade ao posicionamento, não invalida eu ter um guarda-redes que se sente perfeitamente confortável, perfeitamente natural em defender desta maneira, então eu não vou estar a alterar tudo para o colocar a defender da forma que eu gosto, se ele é eficaz daquela maneira. Vou-me preocupar sim com os posicionamentos, porque os posicionamentos são essenciais. Se ele lá vai com a mão ou com o pé, pode ser discutível, mas tem que estar bem posicionado. Mas eu não vou forçar o facto de ele ir lá com o pé ou com a mão, principalmente se não estivermos a falar de um guarda-redes de formação. Se estivermos a falar de um guarda-redes em branco, ou seja, em formação, que tem tempo, capacidade mental, capacidade evolutiva para ser moldado da forma que nós entendemos correta, isso é outra conversa. Agora, um guarda-redes que já se senta à vontade em defender daquela maneira, eu penso sempre se vale a pena o stress mental, o desconforto mental que estamos a colocar naquele guarda-redes só para defender de uma determinada maneira A, B ou C, quando ele claramente está mais confortável em defender da outra. E, portanto, posto isto, para mim, e é isso que eu acho que deve ser prioridade, é o posicionamento. O guarda-redes estar bem posicionado, bem enquadrado entre os postos, no local onde lhe permite ter a maior eficácia possível para fazer uma defesa, e é sempre isso com que nós e com que eu especificamente trabalho. Não há guarda-redes perfeitos. O guarda-redes perfeito é uma parede de 3 metros por 2 e mesmo assim tem que ser de cimento colocado em frente à baliza. Tudo o que não for isso, há sempre possibilidade de sofrer golos. Depois a questão é trabalhar da forma que entendemos mais correta e mais adequada e aquela que traz uma maior eficácia, que permite que sejam precisos, e esta é a melhor forma, é a forma com que eu trabalho todos os dias, sejam precisos mais remates para fazer o mesmo número de golos àquele guarda-redes. E é desta maneira, é a referência matemática, a referência estatística que eu utilizo. Dentro desse pressuposto, posicionamento fundamental e a forma como se coloca, para mim, também fundamental. Não confundam, não é trabalhar só uma coisa e não trabalhar a outra. Mas
prefiro sempre um guarda-redes mais atabalhoado, porque o objetivo é fazer as defesas. Prefiro sempre um guarda-redes mais atabalhoado, que esteja bem posicionado, do que um guarda-redes que pareça perfeito nas posições que está a fazer e está muito mal colocado. Isso para mim nem sequer é questão. Deixem a vossa opinião, porque eu gosto de saber, porque isto é sempre um tema que leva a alguma discussão, principalmente neste escola espanhola portuguesa contra, entre aspas, escola brasileira, e eu gosto de ouvir a vossa opinião nesse aspecto, mas para mim aqui não há grandes dúvidas. O posicionamento é sempre melhor, as posições é a trabalhar. A ter que dar prioridade a alguma coisa é ao local e a forma, o sítio onde o guarda-redes tem que estar, conforme aquilo que está à frente dele. Se juntarmos a maneira que para nós é ideal para defender, top. Se não, é preferível sempre essa do que ao contrário. E aqui para mim não há grande dúvida.